Às vezes as pessoas não entendem a minha luta. Às vezes as pessoas não entendem por que eu defendo o jovem da periferia que está em situação de risco pessoal e social, por que eu trabalho com os egressos do sistema penal, os adolescentes das mídias socioeducativas, o jovem pobre, preto da periferia de Teresina. As pessoas elas não entendem. Me chamam de radical, às vezes de muito sisudo, com a cara fechada. Até às vezes eu fico pensando assim, elas não têm culpa porque elas não conhecem a minha história. As pessoas não conhecem a minha história. Então vou apresentar aqui agora para que as pessoas entendam essa minha luta. Eu sou Francisco Chagas do Nascimento Júnior, tenho 49 anos de idade, nasci em Teresina, no bairro São Pedro. Quando eu falo bairro São Pedro, é São Pedro mesmo. Por quê? Porque eu não fui para a maternidade. A minha mãe me pariu aqui. Ela foi atendida por uma parteira chamada Dona Jovem, que eu tive o prazer, né, de conhecer. Essa parteira foi que me tirou, né, e a ela eu devo a minha vida e minha mãe também. E sou de uma família de 10 irmãos. 5 no primeiro casamento e 5 no segundo casamento do meu pai. A minha vida é cheia de milagres, de sofrimento, de consciência e de muita luta pela minha sobrevivência. Eu, com 7 anos de idade, já era menino trabalhador. Acordava às 5h30, 6 horas da manhã, mal dava para escovar os dentes. Meu pai já colocava uma bacia daquelas banheiras grandes de cuscuz na minha cabeça e eu ia vender para as pessoas que às vezes não faziam o cuscuz, né? Eu levava cuscuz de milho, cuscuz de arroz. Às vezes as pessoas iam trabalhar e não faziam o cuscuz, mas faziam o café. E aí eu ia levar o filho ou a filha para a escola e estava esperando, então já tinha uma clientela, né? Aquela bacia quente na minha cabeça, eu mal tinha acabado de acordar com 7 anos, 8 anos, já era uma criança trabalhadora. Depois eu ia para a escola, né? Eu ia para a escola quando sobrava tempo, então eu chegava em casa, tomava o café com o resto que sobrava, eu ia para a escola. Não ia para a escola para estudar porque não sabia, né, para que servia uma escola. Eu ia para comer, eu só pensava na hora do recreio, porque a fome sempre me perseguiu. A fome sempre me perseguiu. Então eu aproveitava aquele momento do intervalo, que era o mais importante, para comer inúmeras vezes, hein? Furava a fila, entrava várias vezes na fila, porque eu sabia que se chegasse em casa não ia ter comida na maioria das vezes. Então eu aproveitava para almoçar, jantar e guardar a comida na barriga para o outro dia. Às vezes lá em casa tinha chá de laranja com cuscuz, aquilo não alimenta ninguém, mas é o que tinha às vezes. Às vezes almoçava, não jantava, às vezes eu jantava e não almoçava, às vezes não tomava café e nenhum das 3 coisas, mas comia uma coisinha aqui, outra acolá. Eu fiz tudo na minha vida como criança trabalhadora, né, de vender frito, vender peixe, vender laranja, vender din-din, né, eu fiz praticamente, vender galinha, até galinha viva no campo, cheguei a vender, mas tinha uma vida muito triste, muito amarga. Primeiro porque eu não tive infância, trabalhava direto, de domingo a domingo. Segundo porque eu era uma criança espancada, né, sofria violência doméstica, quase todo dia. Então não tinha autoestima, não tinha alegria, né, eu era muito amargo, muito triste. Não fazia diferença se o dia de hoje acabasse para começar o de amanhã, porque era a mesma coisa. Eu dormia querendo não acordar, eu tinha um sonho de não acordar, dormir e não acordar mais, para que eu não encontrasse o outro dia, que seria outro dia de sofrimento. Então, a minha vida era muito triste e eu tinha que fazer alguma coisa para deixar de apanhar muito e ao mesmo tempo comer. Então eu comecei a ir para a catequese, né? Porque quanto mais tempo eu ficasse fora de casa, menos eu apanhava. Eu aproveitei também, porque às vezes na catequese tinha um lanche, então naquele momento eu aproveitava, né? Eu não aprendi o Pai Nosso com facilidade, eu aprendi a comer com facilidade, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, tudo isso veio depois que minha barriga estava cheia. Então eu aproveitava, ia para os encontros que tinha também da Igreja Católica no Socopinho, ia para comer, porque os retiros eram importantes. Eu lembro de uma freira dizendo assim: olha, vocês têm que ser igual o Júnior, que não perde um encontro aqui do Socopinho. E eu pensando comigo, ela não sabe, porque eu venho para comer. Então eu criei as estratégias, fui escoteiro para sair de casa, eu ia acampar, então passava 2, 3 dias fora de casa,
E ali a gente levava um pouco de comida, um punhado de comida, juntava com os outros, dava para a gente comer. Fui do movimento estudantil para sair de casa, não fui por consciência nenhuma, eu fui porque eu fui levado mesmo, né? Quanto mais tempo fora de casa eu ficasse, menos eu apanhava e menos eu ia vender alguma coisa. Então, criei as estratégias. Meu pai me botava para para lavar cheixo, aquelas pedrazinhas brancas. Eu lavava hoje, amanhã não ia mais. Depois ia para a oficina mecânica, saía, não aguentava, né? Não aguentava ser pintor de carro, não aguentava o cheiro da tinta. Então eu sempre busquei fugir, né? Fui para a olaria, tentei fazer tijolo, nunca consegui. A única coisa que eu fazia nas olarias era vender din-din. Então as estratégias foram tantas, e eu sabia que Deus não existia, eu sabia que aquela tristeza só ia piorar. Eu acreditava que um dia eu não ia acordar, porque aquela realidade era muito amarga para uma criança. Fui crescendo e sempre naquela tristeza, sempre naquela vida que eu não sabia se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era sexta, se era sábado, se era domingo. Não fazia diferença para mim, né? Eu tinha poucos momentos para mim ser criança, poucos. Quase não lembro, eu não tenho fotografia quando era criança, até porque naquele tempo era cara. Eu não lembro se eu já fui criança, eu não lembro da minha imagem de criança, porque eu não me olhava no espelho, porque eu me achava feio, porque eu me achava horrível, porque eu me achava a coisa mais nojenta do mundo, porque se apanhava tanto, tinha que trabalhar tanto, e não tinha condições de ser criança, então a gente fazia o quê? Ficava amargo, ficava fechado mesmo. Mas aquilo foi me dando também um pouco de consciência, porque eu fui sentindo uma dor que aquela dor estava me transformando como ser humano. Eu dizia, se um dia Deus existir e me salvar dessa, eu vou passar minha vida toda ajudando as outras crianças e adolescentes que estão passando pela mesma situação que eu. Então, de tanto apanhar, eu saía correndo, pedindo para me desmaterializar. Eu não pedia a Deus porque eu nem sabia se ele existia, mas eu pedia para alguma coisa me desmaterializar, para que eu evaporasse, para que eu não voltasse mais. Às vezes eu me parava cansado e pegava em mim e dizia, poxa, hoje não deu. E não ia dar nunca, nunca deu mesmo, né? E nunca aconteceu de me desmaterializar, evaporar, mas meu sonho era esse. Se eu dormia e não queria acordar, aí no outro dia eu acordava, tinha outra tristeza porque estava acordado. Se eu corria depois de uma ataca e não desmaterializava, outra tristeza porque eu estava intacto, não tinha me desmaterializado. E aí foi minha vida, foi essa saga toda de uma criança trabalhadora, de uma criança sofredora, de uma criança que ia para a escola só para fugir da ataca, da fome. Eu ia para casa das pessoas, na maioria das vezes, para ver elas botando a comida dos seus filhos, e chegava na hora que a panela estava e nunca fui convidado para comer. Eu sempre ouvi assim, vai para sua casa, meu filho, que eu vou botar comida dos meus meninos. Então isso me deixava triste. Eu ia triste. Então eu repetia, quase todo dia eu estava em certas casas, e as pessoas de tanto me ver naquelas casas não me convidavam mais. Nunca me convidaram e não entendiam que eu estava lá para espiar, para olhar. Eu estava lá querendo comer, mas elas não entendiam isso. E aí fui crescendo, nunca fui um bom aluno, até porque com fome, com taca, a gente não é um bom aluno, né? E aí eu fui sempre me espelhando. Tem um professor aqui, eu me espelhava no professor. Tem uma professora, eu me espelhava. Eu ia buscando sempre alguém, uma referência melhor, para que eu tivesse esperança, para que eu melhorasse a minha vida. E aí fui do movimento estudantil, fui ampliando meus horizontes, fui vendo as realidades de outras pessoas, fui convivendo com outras pessoas que às vezes tinham as mesmas dores que eu, então não estava só nesse mundo. Né? Não estava só... tinha pessoas que me ouviam, que me davam seu ouvido, sabe? Tinha pessoas ainda que tocavam em mim, que eu sentia aquela mão ali de afeto. E aí eu fui criando esperança que alguma coisa podia mudar. Chegou um certo tempo, eu já tinha 17 anos, eu peguei uma taca, daquelas tacas bem, né, daquelas pesadas, e foi aí que eu saí correndo de novo para me desmaterializar. Eu não consegui me desmaterializar, sentei no meu fio, e aí eu tinha que olhar para cima, para algum lugar, eu não podia mais olhar para baixo, eu olhei ali para cima, sabia que não tinha ninguém olhando para mim, sabia que aquele negócio ali só era um pano branco pintado de azul, e eu disse, Senhor, mude a minha vida, mude. Se o Senhor fizer isso, eu vou passar a minha vida toda ajudando outras crianças e adolescentes que passam pela mesma situação que eu.
Sabia que ele não existia, sabia que eu estava jogando as palavras pro ar, sabia que aquele pano branco era, ou aquele pano azul, ou branco com azul, era só um enfeite. E aí, a partir daquele momento ali, já estava quase completando 18 anos, eu fui trabalhar no supermercado Pão de Açúcar, na Frei Serafim. Meu pai era servidor público, trabalhava num lugar chamado, parece que era Bolsa de Trabalho, era Fundação de Trabalho, e aí a gente foi, os filhos dos trabalhadores do Estado, que eram miseráveis, não eram pobres, os miseráveis, eles ganhavam uma bolsa, que era um quarto do salário mínimo, e a gente não recebia, a família que recebia, né? E aí eu fui trabalhar no Pão de Açúcar. Aí quando eu cheguei no Pão de Açúcar, que eu vi aquela coisa toda, com muita comida, com muito queijo, com muito, sabe, aquela coisa assim, que parecia que eu estava sonhando, aí minha vida ficou colorida, eu olhei tudo colorido, tudo bonito ali, digo, opa! E aí eu comecei a ter estratégia, né? Quer dizer, o empacotador empacotava e levava o pacote, a encomenda até o carro lá da senhora, do senhor, da madame. E aí eu comecei a fazer isso, fazer amizade com as pessoas, ganhar uns trocados, aqueles trocados já dava para comer, sabe, já dava para comprar um pastel, um caldo de cana, já dava para melhorar um pouco a minha barriga, a minha fome, né? Já só pensava nisso. O meu investimento era comida. O meu investimento era comida. E aí depois de lá, do Pão de Açúcar, eu saí e fui para o Centro Social Elmira Ferraz. O Centro Social Elmira Ferraz, ou melhor, desculpa, eu fui para o Centro Social da Tabuleta. Conheci muita gente boa, muita gente maravilhosa, mas lá não tinha comida. Não tinha comida. Então eu vim fazer o que aqui? Fazer o que aqui? Então não me interessava. Depois eu fui para o centro, para Ilhotas, lá onde, ali em frente, o quartel da Polícia Militar. Então eu saía do São Pedro a pé para ir para lá. Meu pai era vigia lá, então eu fui trabalhar lá. Lá tinha uma creche. E eu fui, a única coisa que eu podia fazer era cuidar das crianças, era dos bebês, na verdade. De lá, como eu saí do São Pedro, a pé era muito distante, eu fui trabalhar no supermercado São Gonçalo, já pertinho de completar os 18 anos. Quando eu cheguei no supermercado São Gonçalo, que eu vi, né, a mesma coisa, aquela coisa colorida, muita comida, muito queijo, muito iogurte, sabe? Eu disse, e minha fome muito grande, eu conheci uma figura, que Deus permita que ele esteja vivo, chamado Camelo. Camelo era o cortador de queijo do supermercado, é o cara que trabalhava com frios. E o Camelo é gente fina, mas o Camelo estava lotado lá no trabalho e precisava sempre de alguém que ajudasse ele, mas ele nunca disse nada para ninguém. Eu notei que ele estava precisando. E aí eu notei que ele estava precisando, ele de olho numa pessoa para ajudar ele, e eu de olho no queijo, no pão, na câmara de frios. Eu estava pensando, lá longe. Eu digo, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou me habilitar para ajudar o Camelo, e vou comer muito pão, vou comer muito queijo, vou comer muito iogurte, porque o iogurte eu não sabia o que era, né? Eu não sabia o que era, eu nunca tinha visto aquele negócio. Só no Pão de Açúcar, mas lá eu não podia comprar e não podia comer porque era muito caro. Então eu não sabia direito o que era. Lá no Pão de Açúcar eu era mais limitado. Tinha acabado de chegar, então eu era mais limitado. E aí eu fui arranjando uma amizade aqui, outra acolá, saindo da parte da frente do supermercado, São Gonçalo. São Gonçalo, para quem não sabe, é o que fica ali na Praça da Bandeira, que hoje é a Igreja Universal. Aí eu era o varredor, tem um dia que o empacotador era o varredor, eu era o varredor, de lá depois era o empacotador, e eu fui adentrando o supermercado até chegar na câmara de frios. Eu cheguei pro Camelo e disse, eu não quero um ajudante, não. Ele disse, rapaz, eu quero. Agora eu tenho que falar com o gerente, claro. Eu fui chegando de mansinho, de longe, até o gerente, falei, eu queria saber se o senhor pode me deixar ajudar o Camelo lá na câmara de frios. Ele disse, você sabe? Eu falei, não, mas ele pode me ensinar. E o Camelo, não, eu ensino para ele. Aí eu aprendi a fazer o corte do queijo, eu aprendi a fazer todo o trabalho, a abrir a câmara frigorífica, a câmara fria, trazer o iogurte, fazer as trocas e tudo. E aí, meu amigo, eu aproveitei, cortava o queijo, o que sobrava vai pro lixo. Aquilo eu comia. E às vezes eu comprava um pão desse tamanho aqui, desse tamanho, enchia de queijo, presunto, tomava todo dia, porque às vezes chegava um iogurte que estava furado e aí não ia ser vendido. Aí eu pedia, tomava, eu fazia a festa. Eu fazia a festa. E aquilo que eu tinha pedido para Deus parece que já estava acontecendo, né? E a partir daquele momento, tanto minha vida de fome estava sendo alimentada, como meu pai, a minha relação, a violência doméstica já estava cessando. Então eu comecei a ver que tinha alguma coisa que estava acontecendo.
E aí eu tinha feito uma promessa. E, por incrível que pareça, Deus é tão maravilhoso, que lá no supermercado mesmo eu vi os meninos de rua que entravam para roubar, apanhavam e aquela coisa toda, e eu olhava para eles e via a cor da pele deles era minha, a cara deles era minha, a origem deles era minha, eu me via neles, eu disse, poxa, é com esses que eu vou trabalhar, é com esses. Quando eu completei 18 anos, o dono do supermercado me chamou e disse que iria assinar minha carteira, mas eu tinha um sonho de entrar na universidade. Eu tinha um sonho. Para mim era um sonho distante, mas eu tinha que alcançar. Eu falei, ó, se eu entrar na universidade, se eu trabalhar aqui, eu não vou entrar na universidade. Eu não vou entrar na universidade, porque eu passei a vida toda trabalhando. Fiz uma péssima escola, até porque a educação já era ruim, e eu com fome. Tendo que trabalhar direto. Então eu ia para a escola cansado, com sono, com fome, já todo quebrado, então pouco eu aproveitava. E aí eu perdi a oportunidade de entrar na universidade e quebrar essa história toda, dessa pobreza intelectual. Não, eu não podia fazer isso. Mas como é que eu vou viver? Né? Como é que eu ia viver? E aí eu saí, completei os 18 anos, fui até a Pastorado Menor no dia que eu completei os 18 anos para ser educador de rua. E não ganhei um tostão. Fiz questão de fazer um trabalho voluntário. E fui ser educador de rua com os mesmos meninos que entravam no supermercado, que roubavam. Comecei a ter uma relação boa com eles porque eu tinha essa facilidade devido à minha dor, à minha tristeza. Eu comecei a ter essa relação e a minha relação com minha família, com meu pai foi melhorando também. A coisa foi ficando colorida, como eu havia desejado. E aquilo foi fazendo com que eu me humanizasse mais ainda e me conscientizasse da minha função e do sofrimento que eu tinha passado. Aquele sofrimento estava se transformando numa escola para que eu tivesse condições de atender o outro. O outro que eu falo era o menino de rua, que as pessoas antigamente chamavam de trombadinha. E aquilo foi dando certo, a minha relação com meu pai foi melhorando, tudo foi clareando, as coisas foram ficando mais interessantes, a vida ficou mais harmoniosa, mas eu estava desempregado. Mas era o filho de um trabalhador que mal tinha para comer. E o que eu ia fazer, como é que eu ia fazer com 18 anos para entrar na universidade, já que eu não tinha salário. Eu não trabalhava na pastoral ganhando salário. E aí eu criei outra estratégia. Eu conheci o Sesc, da Avenida Maranhão, e lá tem comida. Então, de vez em quando eu passava lá e tal, olhava para criar uma estratégia de entrar no Sesc. E aí eu descobri que o gerente de lá chamava-se Jesus. Eu digo, opa, o nome dele é Jesus. E numa dessas coisas todas, eu pedi para falar com ele. Claro que sempre é difícil, mas eu, de tanto insistir, eu consegui falar com ele. E aí eu cheguei para ele e disse, o senhor que é seu Jesus? Ele disse sim. Depois então preciso de um milagre. Ele disse, milagre sim. O senhor não é Jesus? Eu sou um menino que mora no bairro São Pedro, eu venho para cá a pé, eu preciso entrar na universidade. Eu fiz uma escola ruim, uma escola pública muito ruim, e eu não tenho capacidade se eu não fizer um pré-vestibular. E eu não tenho condições de pagar. E aí conversa vai, conversa vem, ele falou, ó, eu vou abrir uma exceção para você, você vai fazer o pré-vestibular de graça. Ótimo. Fiz o pré-vestibular, já tinha conseguido o pré-vestibular. Só que eu passava fome. E aí eu saí, agradecendo a ele, mas eu tinha que voltar porque eu ia pedir outra coisa. Eu saí, quando eu saí, passei meia hora pensando, voltei e disse, Jesus, eu preciso de outro milagre. Outro milagre, eu preciso de comida, porque eu passo fome. Aqui tem um restaurante, eu não tenho condições de pagar. Ele disse, até isso, eu digo sim. E aí ele me deu, o Senhor Jesus me deu o curso, o pré-vestibular de graça, e eu almoçava lá no Sesc. Então eu passava o dia todo no Sesc, quando eu podia, estudando para entrar na universidade. Fiz o vestibular para História, passei, e dormi 2 dias com o jornal debaixo do braço, estava meu nome, que eu estava com medo daquele nome lá desaparecer do jornal, porque minha autoestima era tão baixa que eu não acreditava que eu tinha passado. Passei na universidade, continuei fazendo trabalho com menino de rua, depois saí da Pastoral do Menor, entrei no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Fui trabalhar no Movimento Nacional de Meninos de Rua, que era tanto com os meninos que moravam na rua, como com os meninos que moravam nos bairros, os meninos em situação de risco pessoal e social. Então eu trabalhava com essas duas categorias de meninos e meninas. E aí eu fazia universidade, fui militar no movimento universitário, e a universidade tem um restaurante. E aí outra coisa que eu pensei, poxa, como é que eu vou ficar aqui na universidade pagando passagem, que eu não tenho condições, e como é que eu vou fazer para comer? Claro, me alistei na universidade como miserável, mesmo pobre,
e consegui a carteirinha do RU, famoso RU, graças a Deus que tinha um RU. Eu almoçava e jantava. E aí, como é que eu ia fazer para pegar o ônibus, para pagar a passagem de ônibus? E aí eu me tornei um monitor, estudei bastante para ser um monitor e ganhava uma bolsa na universidade. E essa bolsa fazia com que eu conseguisse pagar o meu transporte. Eu ficava na universidade, né, de domingo a domingo, às vezes, eu ficava de domingo a domingo, mas sábado e domingo não tinha comida. Como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro para comprar? E aí, outra estratégia minha. Tinha um amigo chamado Leandro, tem um amigo, melhor dizendo, chamado Leandro, fazia história comigo, e ele era vizinho. Então, o que eu fazia? Eu ia visitar ele quando eu dava 10h30, 11 horas. Eu ia visitar a mãe dele, ia pedir água, a universidade cheia de bebedouro, mas eu ia pedir água lá. E aí a mãe dele perguntava, você não quer comer não? A dona Graça, claro. E aí toda vez essa estratégia eu usava e pronto. E aí fui passando. Fui passando e aí consegui terminar o curso na universidade. Consegui melhorar a minha relação com toda a minha família, inclusive com meu pai. E a partir daí eu resolvi também fundar uma outra organização chamada Movimento pela Paz na Periferia, fundar com outros amigos, inclusive com o Leandro, para que a gente fizesse um trabalho com jovens de gangues da cidade de Teresina. E essa luta continua da gente fazendo esse trabalho. Aquela luta pela fome, aquela luta contra a fome, ela dizendo, contra a violência doméstica, eu já agora estou lutando para defender os outros. Eu já passei dessa fase. Toda aquela minha amargura, tristeza, virou militância social. Por isso que eu defendo com unhas e dentes, por isso que eu brigo pelos outros, porque eu já passei. Né? Quando a gente passa, que a gente não quer ver o outro sofrendo, porque a gente já sofreu muito, a gente fica mesmo com a cara sisuda, fechada, porque no meu tempo ninguém me defendia. E aí quando eu vejo essa coisa com o outro, eu me coloco no lugar do outro. Né? Eu sempre me coloco no lugar do outro. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser para comer, né? Sem pedir a ninguém. Pelo contrário, hoje eu socializo com os outros. Mas Deus é tão maravilhoso e interessante que eu também não posso comer tudo mais. Né? Quando eu não tinha dinheiro, queria comer tudo, não podia comer. Hoje eu tenho condição de comprar comida, sim, tenho condições de comprar, mas não posso comer tudo que eu quero, porque, graças a Deus, sou diabético. Então assim, a comida me persegue, a fome vai me perseguir. O meu desejo, quando eu era criança, de comer certas coisas, eu não posso agora, eu sou diabético. Mas eu agradeço a Deus a cada momento, né? Tudo para mim está sendo uma lição, um aprendizado. Ele transformou a minha vida. Deus existe, sim. Ele melhorou minha vida da água para o vinho. Eu estou me doando para fazer a luta pelo outro. Né? Eu me represento no outro, eu me vejo no outro. Eu defendo o outro que sofre. Né? Porque eu sofri, porque eu passei por muitas necessidades, porque eu passei por muitas atribulações. E isso tudo dentro de mim virou algo importante. Virou humanidade e sensibilidade. Então, você que não conhecia a minha luta, ou que não conhecia a minha vida, está aí. Eu fui transformado, eu fui talhado por Deus através do sofrimento, para que eu me visse no outro e comprasse também a briga do outro, para que o outro também tivesse comida, para que o outro tivesse uma boa moradia, para que o outro tivesse uma família melhor, para que o outro não tivesse que trabalhar na sua mais tenra idade, para que o outro não tivesse que roubar, que ser espancado, que ser humilhado. Né? Então, agradeço muito a Deus, prometi para Ele que ia fazer essa luta a minha vida toda e estou nessa, fazendo. Né? E Ele tem me direcionado, tudo que eu venho fazendo é a orientação divina de Deus, e eu não falo de religião nenhuma, não professo nenhum credo, não sou de nenhuma igreja nenhuma. Eu costumo falar que minha relação é direta com Deus. Ele me diz o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, e Ele diz qual é o público que eu tenho que atender, né? Aquele mais difícil, aquele que ninguém quer. E aí, para nós que estamos fazendo esse trabalho, é muito importante. Então assim, por que eu estou nessa vida? Tá aí. Por que eu tenho essa luta? Por que eu não quero ver uma Teresina com crianças e adolescentes trabalhando? Por que eu não quero ver uma Teresina com jovens sendo espancados, jovens sendo presos, família desestruturada, pessoas tendo que pedir para comer? Porque eu sei que é ruim. Porque eu sei que dói. Porque eu sei que tira a esperança da gente. Porque eu sei que nos entristece.
E por isso que eu não quero. Independente de qualquer coisa que aconteça comigo, qualquer coisa, eu vou sempre estar do lado dos mais vulneráveis, como eu. Sempre. Essa luta é eterna. Essa relação, esse pacto que eu fiz com Deus, esse milagre que eu pedi que Ele fizesse comigo, pedi para Ele fazer um milagre comigo. Eu não acreditava nele. Eu achava que Ele não existia. E hoje eu digo que Deus fez o maior milagre na minha vida, que jamais eu vou esquecer. Foi de me humanizar, de transformar toda aquela dor, aquela raiva, aquele rancor, aquele amargo que eu tinha em sensibilidade social, em luta, em empatia pelo outro, em respeito pelo outro. Eu estou me doando pelo outro. Não sou santo, não. Mas eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pelo milagre, pela transformação que houve na minha vida, na vida da minha família, por tudo que eu já passei. Esse é o maior milagre. Eu, Francisco Chagas do Nascimento Júnior, sei o que é milagre. Eu sei o que é milagre. Eu sei o que é transformar a água em vinho. Eu sei. Eu sei o que é transformar o ser que não tinha esperança, o ser que queria dormir, mas não queria acordar, o ser amargo, triste, espancado, explorado, em algo vivo, em algo que clama por justiça, em algo que compra as lutas dos outros, é alguém que advoga pelos outros. Eu sei. E não faço isso pela humanidade, não faço isso pelos homens, pelas mulheres. Eu faço por Deus. Eu faço por tudo que Ele fez na minha vida. Por todas as obras, todos os milagres que Ele fez na minha vida. E agora sim, eu, além de ter fé em Deus, acreditar em Deus, eu faço tudo aquilo que Ele ordena. Porque eu estava no poço. Eu sabia que eu não ia chegar aos 16 anos. Eu sabia que eu não ia passar dos 20. Sabe? Não tinha esperança. Eu não tinha esperança. Hoje eu sou a esperança minha e dos outros.